Fala pessoal, vamos continuar o curso aqui e hoje a gente vai estudar essa análise de circuito utilizando a primeira lei de Ohm, tá? Primeira lei de Ohm, pra gente se lembrar aí que a gente viu nas aulas passadas, a gente viu que I é igual a V sobre R, ou V é igual a R vezes I, ou ainda R igual a V sobre I. Então tem aqui o primeiro caso, que é um circuito série, que é o circuito mais básico, tá? Então já falei alguns conceitos para vocês, que o potencial da fonte ele se divide, né, nos resistores em série. E o principal, a corrente que passa por cada resistor é igual no circuito de série, tá? É igual. Então, eu posso fazer isso aqui de várias formas utilizando aí esse conceito de lei de Ohm, né? Então, o jeito mais comum de resolver é assim, quando a gente tem a tensão que cai num determinado trecho do circuito, a gente calcula a resistência equivalente desse trecho, tá? Então, primeiramente, toda essa análise de circuito, a primeira parte, ela só envolve resistores. Quando chegar em indutores, capacitores, nós temos outra metodologia para fazer, tá? Então, se você botar aqui, ó, ponto AB, a gente vai ver que a gente pode calcular a resistência equivalente aqui, ó, o RAB. Como eles estão em série, a resistência equivalente é 20 mais 40. Te soma, tá, pessoal? Então a gente faz a redução do circuito aqui, ó. Então a gente tem aqui o 30 volts, o mais ou menos, e aqui um resistor equivalente de 60 ohms. Então para que a gente faz isso? Para a gente calcular essa corrente I. Essa corrente I aqui, ó, que sai da fonte. Essa corrente I que sai da fonte. Passa por esse resistor aqui de 20. Depois desce e passa por esse resistor de 40. Então esse I, ele vai ser igual a I igual a V sobre R. Vai ser igual a 30 dividido por 60. Que vai dar pra gente 0,5 amperes. Mas nesse exercício ele quer calcule o V, né? Que é essa tensão que cai em cima do de 40, num resistor de 40, né? Então, a gente tirando esse resistor aqui, ó, separando ele, a gente vai ver que a corrente que passa por ele é 0,5 amperes, a gente acabou de calcular. Então, qual vai ser a tensão em cima dele? Então, a tensão V é igual a R vezes I. Então, a gente vai ter 40 vezes 0,5, vai dar 20 volts. Se a gente quisesse calcular, por exemplo, a tensão em cima desse resistor de 20, como a gente faria? R vezes I. 20 vezes 0,5 vai dar pra gente 10 volts. Observe que se a gente somar 10 com 20, dá 30, né? E 30 é a própria tensão da fonte. Já que nesse circuito a gente tem aqui a aplicação aqui um circuito em paralelo, tá certo? Resistores em paralelo. E a gente tem 12 volts, né? Então lembra que eu falei que em circuito paralelo a tensão que cai em cada ramo desse circuito que estão em paralelo é igual, tá? É igual. Então aqui de cara você já mata V1 e V2. V1 e V2 é igual a tensão da fonte, ó. Porque se você renomear aqui, se você chamar aqui de pontos, que é o ponto A, se você chamar o ponto A, você vai ver que não tem dispositivo, aqui não tem nada. Então aqui também é ponto A e aqui também é ponto A. Já se você renomear aqui ponto B, você vai ver que aqui é ponto B e aqui é ponto B. Ou seja, VAB é igual a 12, porque é igual a tensão da fonte, VAB. Se você pegar o multiteste e medir aqui, você vai medir a tensão da fonte. Então, você vai ter aqui, ó, VAB igual a 12. Então, logo, V1 é igual a 12, V2 é igual a 12. Já calculamos V1 e V2. I1 e 2, lei de Ohm. I é igual a V sobre R. Então, I1 é igual a V12 sobre R. Que é, o R ele é um K, né, pessoal? Então a gente sabe que o K vale o quê? Vale 1000. Então aqui vai ser 1000. Vai dar pra gente aqui 0,012 amperes. O I2 ele vai ser igual ao 12 dividido por 3000. O I2 vai ser igual a 0,004 amperes, tá? Então outra forma de representar essas correntes é utilizando aquela ordem de grandeza, né? O mili, micro, nano. Então I1 vai ser igual a 12 miliamperes, 4 miliamperes.
Mais um exemplo aí, utilizando só a lei de Ohm, fazendo análise de circuito. Aquele que calcule só a resistência equivalente, né? Como se você pegasse um multiteste, né? Na escala de ohmímetro e fizesse aqui o cálculo dessa resistência equivalente. Então, basicamente, para você fazer uma resistência equivalente, você tem que seguir o passo. Resolva tudo que está em paralelo primeiro e depois em série, tá? E depois em série. Então, se você observar, a gente tem aqui, ó, um trecho. Vamos nomear os trechos aqui, ó. A, B, C e D. Então, de B para C, a gente vê que está saindo aqui esse resistor de 10 e esses dois de 4 ohms, né? Mas esses dois aqui, ó, que eu vou chamar um ponto D aqui, por exemplo. Esse 10 não está em paralelo com nenhum dos dois, ele está em paralelo com os dois associados, tá certo? Associados. Então você já fez uma análise aqui, ó, você viu que esse B para C nós temos 10 em paralelo com esses dois aqui, ó. Então você vai fazer aqui a primeira redução do circuito. Você vai fazer a primeira redução do circuito. Aqui nesse resistor você vai ter que fazer a associação dos dois. Então tem dois resistores de 4 ohms que em série dá o resultado de 8, né? A gente só faz somar 4 mais 4, 8. Agora sim, primeiro paralelo, tá? Primeiro paralelo, depois série. Então aqui de B para C eu tenho que resolver esse paralelo agora. Porque eu não posso somar esse 4 com 10, ó, eles não estão em série, porque esse 4 aqui, ó, esses dois de 4, eles estão em série com o paralelo desses dois, tá? O paralelo desses dois. Então, estão em série com esse circuito aqui paralelo. RBC, né? Quanto é que dá esse RBC aí, pessoal? Então, paralelo de dois resistores. Lembrando aí, é o multiplicação dividido pela soma. Usando a calculadora, a gente vai ver que isso dá aproximadamente 4,44 ohms. Então, isso aqui é 4,44 ohms. E aí, agora a gente pode ir para a última redução, que vai ser o resultado final, né? O próprio RT, que ele vai dar aqui o circuito série. A gente vai apenas somar todos, né? Então ele vai dar pra gente 12,44 ohms. Então basicamente você tem que ir fazendo associações série em paralelo, tá? Interessante que você não pode nunca resolver uma associação série se tiver uma paralelo atrapalhando, tá certo? Uma associação em paralelo atrapalhando. Então todos os trechos que der para resolver uma associação série sem ter nada em paralelo, você vai resolvendo. E aí depois resolve os paralelos e depois série, depois paralelo, vai assim até finalizar o circuito, chegar num resistor só, num trecho que você estiver analisando, tá? Então nesse caso aqui é esse trecho AD aqui que eu botei, né? Na verdade, eu tô botando como AB daqui pra cá, né, pessoal? Então daqui pra cá tudo é AB, tá? Então aqui eu vou chamar de... Já ficou confuso aqui, né? Então deixa eu ajeitar aqui, tá? Então aqui é D, aqui é D, aqui é D também, e aqui é D. Então pronto, agora tá direitinho, tá, pessoal? Então, o importante é você ir fazendo essa análise, tá? Se você quiser, não precisa nem colocar pontos, tá? Se você já consegue visualizando o fluxo da água aí, o que que tá sério, o que que tá em paralelo, né? Imaginando a corrente elétrica como fluido, já tá ok. Você já pode analisar circuitos sem, não precisa sair colocando pontos não, tá? Então, é interessante saber colocar pontos, saber analisar, porque às vezes nós temos alguns circuitos para redesenhar, que eles são bastante complexos de fazer sem essa análise, tá, pessoal? Igual como nós vimos naquela última aula, né? Que nós fizemos redesenho de circuito utilizando os pontos, né? Mas tem pessoas, dependendo do seu nível, né? Você consegue já olhar para o circuito e já saber como que ele vai se comportar, tá? Agora nessa 4 nós temos uma série de variáveis aqui para analisar nesse circuito, tá? Utilizando só
a primeira lei de Ohm, né? Então vamos lá. Então observe aqui, ó. Eu tenho 28 volts nessa fonte. Mas se você observar, nós temos aqui, eu vou até marcar aqui, ó, tudo que é o mesmo ponto. Tudo que é o mesmo ponto. Eu vou deixar aqui, ó. Tudo isso aqui é o mesmo ponto. Olha aí. Aqui é outro ponto. E aqui tudo assim que eu digo mesmo ponto é que tá tudo conectado. Tudo conectado. Então, fazendo essa análise aí, de cara, a gente pode obter aí o V1, ó. Ou se você analisar, ó, o V1 vai do vermelho para o verde. E do vermelho para o verde, nós temos quem? A fonte, que é 28 volts. Então V1 é igual a fonte, 28 volts. E aí, o I2, por exemplo. O I2, ele vai ser a tensão sobre R2 dividido pelo R2. O I2 vai ser igual a tensão dividido pelo R2. Só que o V2, a tensão que cai no R2, ela vai do vermelho para o verde, ó, sai do vermelho para o verde. Então ela também é igual a 28. 28 dividido por R2, que é 12K. 12.000, né, pessoal? K é 1000, lembrando que K é 1000. Que dá pra gente aproximadamente 2,33 miliamperes, tá? 2,33 miliamperes. Então já calculei o I2, já calculei o V1. Se você quisesse obter um resistor, obter esse resistor aqui, ó, para substituir esse trecho aqui, ó, o que a gente faria? Faria um paralelo dos dois aí, né? 9 paralelo com 6, né? Quanto é que dá esse 9 paralelo com 6 aí? Dois resistores em paralelo, a gente faz o produto dividido pela soma. Que isso aqui vai dar 3,6 quiloohms, tá, pessoal? Vou botar quilo aqui porque tá tudo em cal, tá? Então, aqui era para ficar K, só que ia ficar K ao quadrado e tal. Ou então você podia botar 1000, né, e fazer a conta, mas quando a gente tem assim resistores, por exemplo, os dois estão em quiloohms, né? Então você pode trabalhar assim, ó, 6 vezes 9 sobre 6 mais 9. E aí no resultado final você bota o K, tá? Por quê? Porque os dois estão em quiloohms, tá certo? Agora, quando estão em unidades diferentes, você tem que deixar a mesma ordem de grandeza. Se tivesse, por exemplo, um em mega-ohms, outro em quiloohms, você tem que deixar os dois ou em quiloohms, ou em mega-ohms, ou só em ohms, né? Que é o preferível, tá? Então essa questão aí sobre matemática, né? Vou deixar mais a cargo de vocês, que a nossa ideia aqui é mais entender, compreender o circuito, fazer essa análise do circuito, tá, pessoal? Então 3,6, né? E aí se eu quisesse pegar um resistor que vai daqui pra cá, ó, daqui pra cá. Então eu teria aqui o 3,6, tá? Eu vou puxar pra cá. Então eu teria aqui, ó, 3,6K, que a gente acabou de calcular. E nós teríamos esse aqui de 10,4K ohms. Tá? Então peguei esse trecho aqui, ó, roxo, que vai dar pra gente o que? Somando os dois aí, estão em série, né? 14 quiloohms. Então por que que eu fiz isso, pessoal? Porque eu quero calcular aqui o I6, tá? Então observe que o I6
ele vem aqui desse paralelo, né? Tá no azul aqui, ó, o I6, passa pelo de 10, né? Então, esse aqui, ó, é o I6, tá? O I6 ele vem aqui e passa nesse outro aqui, tá certo, pessoal? Então aqui, ó, o I6, né? Ah, mas o I6 vai ser igual a V sobre R, né? E qual é a tensão que tá caindo aqui nesse resistor de 14, ó? Resistor de 14 vale isso aqui tudinho. É a mesma tensão que vai do vermelho, tá? Vai do vermelho pro verde. E a gente já viu que essa tensão que vai do vermelho pro verde é 28. 28 sobre 14.000, que vai dar pra gente exatamente 2 miliamperes, tá? Ou 0,002 amperes. Agora, a gente já calculou aqui o I6, né? A gente pode obter o V5. O V5 é a tensão que vai do vermelho pro azul. Vai do vermelho pro azul. Então o V5, ele vai ser igual a tensão que vai do vermelho pro azul. Só que a gente viu que o resistor que tá do vermelho pro azul é esse aqui, ó, 3,6, tá? Então é esse daqui, ó, 3,6. Então, a tensão V5 é a mesma tensão que cai em R5, é a mesma tensão que cai em R4, que estão em paralelo, que é a mesma tensão que cai nesse resistor de 3,6. Então, fazendo a conta aí, o V5 vai ser igual a 3,6 K vezes o I6, ó, que é a corrente que está passando por ele. O I6 que é 2 mA. Então 3,5 vezes 2, 3,6 vezes 2 vai dar 7,2 volts, né? Então observe uma coisa interessante, quando a gente tem um produto aí de quilo por milho, a gente anula o quilo e o milho, né? Porque o quilo é 1000 vezes e o milho é 1 sobre 1000. Então você vai multiplicar por 1000 e dividir por 1000, ou seja, os dois vão se anular aí. Beleza, a gente calculou o V5. E o IS? O IS agora eu tenho duas maneiras de fazer, tá? Então uma maneira é mais complicada, que foi... Pega aquela ideia do circuito passado, tu calcula aqui a resistência equivalente aqui todinha, tá? O RT daqui para cá, do vermelho para o verde. Ou seja, desconecta a fonte e calcula a resistência aqui desse circuito. E aí divide 28 por essa resistência e tem um valor. E a outra eu vou aproveitar os elementos que eu já tenho aqui. Eu tenho o I2, eu tenho o I6, ó, o I2 e o I6, né? Por quê? Quando essa corrente S chega aqui, ela divide por I6, divide I2, divide por I1, divide por I... Eu vou chamar aqui 3, tá? I3, tá, pessoal? Então, eu posso dizer que o IS é igual ao I1 mais o I2 mais o I3 mais o I6. E aí, o R1, R2 e R3 estão em paralelo, ou seja, a tensão que cai nos três é igual, né? E é a mesma que é 28. Como o R2 e o R1 são iguais, a corrente dos dois tem que ser iguais também, tá? Então, se o I2 é igual a 2,33, o I1 também é igual a 2,33 mA. Por quê? Porque eles são iguais. Resistores iguais em paralelo passam a mesma corrente, tá, pessoal? E aí a gente só tem que calcular aqui, ó, o I3, né? O I3 ele é igual ao 28, que é a tensão do vermelho para o verde, né? Dividido por R3, dividido por 3.000. E aí o I3 ele vai dar aproximadamente aí 28 dividido por 3.000, 9,3 miliamperes. 9,33 miliamperes, na verdade, né? 9,33 miliamperes. E aí só é somar tudo, pessoal. 2,33 mais 2,33 mais 9,33 mais 2. E o resultado disso aqui vai dar pra gente 16 miliamperes. Então a tensão da fonte é igual a 16 miliamperes, tá?
Mas você poderia ter calculado a resistência equivalente e calculado a corrente, né? E, inclusive agora com essa corrente eu posso até calcular a resistência equivalente, né? Fazendo aí, ó. Se eu quiser achar aqui o RT, por exemplo. O RT vai ser igual a 28, tá, pessoal? 28 dividido por 16 miliampere, né? 28 volts, o RT. Então dividir 28 dividido por 16, 1,75 kΩ, tá? Então a resistência equivalente do todo o circuito 1,75, né? Então observe que a lei de Ohm ela é muito maleável. Você pode, do jeito que você conseguir analisar, você pode utilizar aí aquelas três, a lei, né, daquelas três formas lá, de qualquer uma forma daquelas, tá certo? Então a lei de Ohm, você tem que saber sair desse curso de eletricidade sabendo isso aí. Isso aí é a essência da eletricidade, é a lei de Ohm, tá? Nessa quinta aqui agora, né, eu tenho aqui outro circuito para analisar, onde a gente tem que calcular aí as resistências, tá? E a tensão da fonte, tá certo? Então olha aí, ó, eu tenho a tensão da fonte, né? Tem essa tensão aqui, ó, se é. E já tenho aqui a corrente da fonte. Então para eu saber se é, o que eu preciso saber? Então, V é igual a RI, né? Então logo, o E vai ser igual ao I, 72 mA, vezes a resistência total do circuito. Então uma maneira de você achar se é aqui, ó, é calculando a resistência total e multiplicando. Então essa aqui já é uma análise, né? Mas aí, a gente tem todas as resistências para ver se não tem. Então como que a gente vai calcular essa resistência? Olhando aí, fazendo essa análise aí por pontos, né? Então observe aqui, nesse ponto aqui, por exemplo, eu tenho 24 volts. Ou seja, o que significa isso? Que daqui para o terra tem 24 volts. Tem 24 volts, ó. Muitos esquemas elétricos de circuito eles vêm já dessa forma, tá? Então tem um pontinho lá e lá tá escrito a tensão que tem que ter, né? Então o que tu vai ter que fazer basicamente é ir lá, reconhecer, entender, ver o esquema, olhar aquele circuito impresso e saber onde é que é o ponto, tá? E fazer a medida lá da tensão, das tensões, né? Para saber se está tudo ok. Se tiver uma tensão errada, você já sabe que ali naquele trecho tem um problema no circuito. Então aqui eu tenho 24, né? E aqui eu tenho 8 mA, ó. Observe, 8 mA. Então eu posso calcular aqui o RL3, ó. O RL3 R igual a V sobre I. Então ele vai ser igual a 24 dividido por 8 mili. 24 por 8 vai dar 3, só que a gente tem esse mili embaixo. Isso aqui viram quiloohms, tá? Então, como eu falei, pessoal, na dúvida aí você pode usar a calculadora, tá? Tem a calculadora científica que ela já tem lá o mili, quilo, mega. Então você pode só colocar que ela vai fazer a conta. Você pode pegar aquela tabela que eu dei para vocês, que o mili vale 0,001, colocar aí e fazer essa conta, tá certo? Então vou deixar a cargo de vocês isso aí. Importante a gente aprender, fazer análise aqui, utilizar a lei de Ohm, olhar o circuito, saber onde é que é a corrente, saber onde é que é a tensão, saber os pontos, redesenhar. Então isso é que é o mais importante no nosso curso, né? Matemática hoje em dia, inclusive, tem os softwares aí de simulação, né? O importante é você entender e analisar o circuito, tá? Então a gente tem o RL3 aqui. Agora a gente tem aqui, ó, dá para calcular aqui o RL2, ó. O RL2, qual é a tensão que está caindo em cima do RL2? Você vai ver, olhar aqui, qual é a tensão que está caindo aqui. Olha aqui, ó, 48 volts. 48 volts. Eu vou até marcar com outra cor aqui para vocês não se confundirem. 48 volts está caindo em cima de RL2 e está caindo em cima desse outro circuito aqui, ó. 48 volts. 48 volts. Então o RL2 vai ser igual a 48 dividido por a corrente que está passando por ele, 12 mA. Então 48 dividido por 12 vai dar 4 kΩ. Então aqui, ó, já tenho aqui, ó, 4 kΩ, tá? E eu tenho 3 kΩ. E aí uma coisa interessante, pessoal, é você saber que a tensão ela se significa lá, como eu expliquei, diferença de potencial.
Então, aqui, por exemplo, qual é a tensão que está caindo em cima desse R2? Você fazendo uma análise aí, fazendo essa análise aí, você tem dois pontos, ó. Tem dois pontos. Aqui é 24 e aqui é 48. A tensão significa diferença de potencial. Então, qual vai ser a tensão caindo aqui em cima de R2? O V2, que eu vou chamar aqui. Vai ser a diferença de potencial. Então, tem um potencial de 48 em cima e o de 24 embaixo. A diferença dos dois dá quanto? 24 volts. Então, em cima de R2 está caindo 24 volts. Em cima de R3 cai 24. Em cima de R2 cai também 24 volts. Já foi aqui o RL2, né? O RL2, já foi o RL3. O RL3, falta o R3. Falta o R3 e falta o E, né? Então observe o E, ó. Olha só esse lado aqui do circuito. Isso é só análise, tá, pessoal? Só análise. Eu tenho a corrente e tenho um resistor. Se eu tenho corrente, eu posso ter a tensão, né? Só que esse ponto esse ponto aqui, se você observar, ó, deixa eu usar aquela canetinha mágica. Ó. Olha aí que legal. A tensão da fonte não vai ser a tensão que está caindo em cima desse RL1, obviamente, né? Então, o E, você já pode observar aqui que o E, ele vai ser igual a esse VRL1, vou botar aqui, ó, que é essa mesma tensão que aqui, vai ser igual a 1,6 K vezes 40 mili, que é V igual a R vezes I. Multiplicando aí 1,6 vezes 40, a gente vai ter 64 volts. Então a gente já sabe que o E vale 64 volts, tá, pessoal? 64 volts. Agora, a gente calculou já o E, né? Falta o que tá faltando aí? Falta o R3. A gente tem que calcular o R3 agora, tá, pessoal? Vamos calcular o R3. Então, olha aí. Uma análise interessante para você entender aí. A corrente IS aí da fonte sai 72 miliamperes. Aí ela se divide no circuito. Mas no final, quando se juntar, bem aqui, ó, nesse ponto, vai ter que ter 72 miliamperes, né? Então o que que tá chegando aqui nesse verde? Deixa eu pegar uma para diferenciar bem aqui. Tá chegando 40, ó, 40 vem, chega no verde, ó. 40 miliamperes. Tá chegando 12. Tá chegando 12. Tá chegando 8. E tá chegando essa corrente aqui, ó. Vou chamar de I3, tá, pessoal? O I3 mais o 8, mais o 12, mais o 40 tem que dar 72, tá? Então, o 72 foi, se dividiu e, ó, 72, ele vai ter que dar o 40, mais o 12, mais o 8. Lembra lá que tanto de corrente que chega é igual tanto de corrente que sai, né? Então, ela chega nesse ponto, tá? E aí se junta depois tudo e sai nesse ponto verde. Então, tem que ser igual. Mais o I3. E aí eu vou calcular o I3. Eu já tenho aqui o 24 volts, que cai em cima de R3, e tem o I3 agora, que vale 12 miliamperes. Então R3 vai ser igual a o V3, né, 24 dividido por 12 miliamperes. Então 24 sobre 12 vai dar 2 kilo ohms. Então aí a gente finaliza a equação. Então esses aqui foram os métodos que eu utilizei, tá? Fazendo análise. Não precisa ser desse jeito necessariamente, tá? Você pode analisar de outras formas aí, tá certo? Então aqui dá para eu fazer outras análises aqui, fazer uma análise completamente diferente, chegar no mesmo resultado. O importante é você olhar para o circuito, saber onde entra a corrente, onde é que está paralelo, onde é que está série,
onde que tem que cair a tensão, tá? Como exercício aí para vocês, eu não quero nem que eu não quero que me entregue, só quero que vocês façam aí para melhorar o conhecimento de vocês. Eu quero que vocês peguem esses circuitos dessa aula e vão testando eles no Tinkercad para você ver, vai medindo lá com multiteste, vendo a tensão, vendo a resistência equivalente lá, tá certo? E aí você vai analisando, fazendo essa análise, tá? Que o importante aqui desse curso é você aprender a fazer essa análise, tá certo? Aprender matemática, essas coisas aqui, isso é o de menos, tá certo? Você precisa entender, olhar a tensão, saber essa lei de Ohm básica aí para fazer pequenos ajustes nos circuitos, tá certo? E saber analisar, saber montar o circuito, entender como que a corrente funciona, como que o potencial se distribui no circuito. Isso é o principal. Então ficamos por aqui, um forte abraço e bons estudos.